E a responsabilidade a qual temos dado com o Senhor, e nós estamos aqui para obedecer. Que a palavra dele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu ali sentado e o papai dizia assim, quando eu sentei na cadeira ali, o papai dizia assim, se prepara, porque olha quantos mensageiros Deus vai passar por esta frente hoje. E cada um que botou a mão no microfone foi uma mensagem de Deus. Foi Deus falando ao nosso coração. Às vezes você não sabe o que tem acontecido, você olha para um lado, olha para o outro e acha que nada está acontecendo. Às vezes você olha e diz que não tem nem o que agradecer porque as coisas estão tudo ruim. Mas agradece a Deus por você estar aqui hoje respirando. Porque quantos não conseguiram chegar até aqui? Quantos não conseguiram chegar? E nós aqui estamos. Então é motivo de agradecer a Deus. A palavra qual o Senhor colocou no meu coração se encontra no Salmo 27. Aleluia! Eu até tinha pedido a harpa ou não ali, mas Deus colocou um outro hino no meu coração. Então vamos estar louvando a Deus enquanto os irmãos abrem a sua Bíblia. Eu não sei se você se encontra dormindo, mas o hino vai falar contigo. Acorda, amigo, que estás dormindo. Jesus te chama, tu deves vir. Acorda, amigo, Jesus te chama. Esta mensagem é para ti. Tu não duvidas, mas crê somente. Aceita hoje Jesus aqui. Pois ele disse, não lanço fora todos aqueles que vêm a mim. Agora, amigo, Jesus te chama. Esta mensagem é para ti. Tu não duvidas, mas crê somente. Aceita hoje Jesus aqui. Não te atrás perante a igreja, ela está orando a Deus por ti. Toma coragem, ergue a cabeça e diz-me a Deus, eis-me aqui. Acorda, amigo, Jesus te chama. Esta mensagem é para ti. Tu não duvidas, mas crê somente. Aceita hoje Jesus aqui. Aleluia. Irmãos, esse hino fala profundo no meu coração. Por mim mesmo, encerraria aqui, porque essa é uma mensagem para minha e para a sua vida. Aleluia. Mas o Papai do Céu ele tem algo a falar no meu coração e no teu coração. Que diz assim a palavra do Senhor em Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim
para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, não temeria o meu coração. Ainda que a guerra, aleluia, se levantasse contra mim, eu nisto confiaria. Aleluia. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, aleluia, a formosura do Senhor, aleluia, e para inquietar no seu tempo, porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu tabernáculo, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, e logo exaltará a minha cabeça sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso eu oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, saltearei ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Senhor, não discordando, não desfazendo das orações a corpo feito a este lugar, meu Deus, mas unindo a minha voz, Senhor, com as vozes que já foi orada, porque a tua palavra diz que a oração é a chave da nossa vitória. Pai amado, Pai querido, que nada tenho, nada sou poesia pecador, Senhor, diante de Ti. Pai amado, Pai querido, mas nesta noite, Senhor, eu te peço, Pai, que venhamos nos diminuir a cada dia para que o Senhor possa crescer sobre a nossa vida. Pai amado, Pai querido, que venha fazer, Senhor, da nossa vida o menor, ó Pai, ovelha do seu rebanho, mas que o Senhor possa continuar crescendo sobre esse ministério, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos amar. Irmão, nós vemos aqui uma palavra conhecida, né? Que aqui o salmista, ele já está nos ensinando e confirmando o que já foi falado desde o início. Se você, se eu queremos o nosso nome escrito no livro da vida, temos que colocar Deus como a nossa luz, como a nossa salvação, como o nosso tudo. Glória! Que se não fizermos isso, não adianta, que o nosso nome não estará no livro da vida naquele grande dia. Nós vemos aqui que o salmista, ele diz que os meus adversários, meus inimigos, é o que tenta nos derrubar, o que tenta nos tirar da presença de Deus. E não pensa eu, não pensa você, que às vezes que aquele que está lá atrás de um tambor, um centro espírita, que está tentando me tirar e te tirar dos caminhos do Senhor, não. É aquele que te anda abraçado, que come no teu prato, bate no teu ombro, tu é meu amigo, aonde você foi, ele. Mas tu é a mesma coisa com Jesus. Mas na hora da verdade pegaram Jesus. Jesus foi negado. Imagine você, Jesus fazia tudo de bom e de melhor para todo mundo. Ele foi negado, imagine eu você. Mas para isso, nós temos que ter Ele como nossa luz, como nossa salvação, para quando vier essas adversidades, nós sabermos como passar por isso aí. Porque se nós não tivermos Jesus, Deus como nossa luz, chega um momento desse arriscado, nós fazemos igual fizeram no passado, de graça a Jesus. E nós vemos aqui que os meus adversários, meus inimigos, tentaram comer a minha carne e começaram a cair. A Bíblia ela vai dizer lá em Daniel capítulo 3 que o rei faz um decreto e manda construir uma grande estátua. Ali foi construir aquela estátua e aquela multidão. Conforme hoje você vê, às vezes, crente, dia de festa, de laboraí, dia de festa de Venda das Pedras, nesse mês que nós estamos seguindo aí, a cantora fulana de tal, o cantor fulano de tal, que às vezes não tem nada a ver com Jesus. Às vezes deixa de vir para a igreja para ir assistir.
Mas foi diferente do Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que aqui o rei faz aquele decreto agora. Aqueles que não adorar vai ser lançado na tornada de fogo. Mas aqueles três jovens levam para um lado, para o outro assim e dizem: olha, eu tenho Deus como minha luz, você? Eu tenho Ele como minha salvação. Aleluia, aleluia. E outro dizia: pode se levantar quem for, que eu não vou temer. Vocês vão temer? Ele dizia: não. Glória. E aquele rei disse: troca tudo que é instrumento. E assim que parar, todos se ajoelham. A Bíblia diz que aqueles três jovens ficaram de pé. E assim que Deus quer ver eu e você de pé, diante daqueles que você é. Você está se escondendo atrás da Bíblia, tentando te parar. Conforme um certo dia, eu fui na igreja, eu morava em Itaguá, ali no Pião. Fui 9 vezes numa igreja. Eu tinha mudado para lá e estava fazendo uma visita para ver se aonde Deus podia me colocar. Na 9ª vez que eu fui, o pastor costumava descer e cumprimentar os irmãos quando saía. E aí aquele pastor virou para mim e falou assim: irmão, o irmão nos perdoa por o irmão ser um diabo. E a gente às vezes não dá oportunidade ao irmão, porque o irmão usa cafeado. Eu olhei para ele assim e falei: pastor, não se preocupe com isso, porque para mim a maior oportunidade é a que Deus me deu 9 vezes para mim entrar por essas portas e sair com minhas provas terra e para minha casa. Porque quantos às vezes está dentro de casa sem cafeado, mas numa cadeira de roda ou em cima de um leite não pode vir até aqui. Ele falou: amém, irmão, amém. Quando foi na segunda-feira seguinte, ele me convidou para pegar alguém que estava. Aí eu matei o mensageiro e falei para ele: eu tenho esse roubo para trabalhar, eu vou sempre trabalhar. Às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é esse tipo de coisa que, se você não colocar Deus como a sua luz, como a sua salvação, você vai dizer: só por que o meu pastor nunca me falou isso? Eu preciso ouvir isso. Como se às vezes Jesus nos roubava. Então tem pessoas que às vezes querem te confundir no Evangelho. Então quando você tem Deus como a sua luz, como a sua salvação, Deus já te dá a resposta na hora. Glória a Deus. Teve um outro que disse para mim que se eu fosse congregar com ele na época da diabo, ele falou para você: irmão, se o irmão vier, eu sempre gostei muito de trabalhar fazendo culto do lar. Aleluia, Jesus. Aí trabalhava aqui na reta mesmo, a gente tinha um cultozinho que a gente fazia culto do lar, praticamente segunda para segunda. Mas debaixo da bênção do nosso pastor. Um chegou para mim e falou assim: irmão, se o irmão vier para pregar conosco, há 3 meses eu levo o irmão a pastor, porque eu tenho um grande conhecimento por aí. Eu falei: amém, pastor. Mas imagine o senhor, pastor. Um belo dia, eu não sou diácono, há 3 meses eu levo o pastor, um belo dia. Está lá o pastor recebe o ensinamento da palavra. O irmãozinho lá, o novo convertido, ou que seja outro, pergunta: pastor Jessé, qual é a função do presbítero da igreja? Eu vou dizer a igreja: o pastor presidente, eu era diácono, eu diretamente a pastor. Porque a obra de Deus, se você for trocar aquela lâmpada ali, você vai botar uma escada, você vai começar de baixo para cima. Mas para Deus nós temos que descer. Aleluia. Mas descer como assim? É se humilhando. Eita, Jesus. Aleluia. Às vezes, as pessoas passam na porta da olaria, às vezes te vê quando você se quebra, Oh, aleluia. mas não quer ver quando Deus está te levantando. Aleluia. Às vezes te vê quando você cai, quebra, aí começa a te criticar. Mas não espera para ver o que o olheiro vai fazer contigo depois. E nós vemos aqui que o rei mandou tocar. Aqueles 3 jovens ficaram de pé. Foi alguém até o rei falou: teve alguém que não te respeitou. O rei fez o quê?
me amarrasse e jogasse na fornalha 7 vezes mais aquecida. A Bíblia diz que antes que aquele jovem caísse, quem provou eles morreu queimado. E o salmista está dizendo o quê? Que os meus adversários, meus inimigos, que tentaram comer a minha carne tropeçaram e caíram. Daniel capítulo 6. Aleluia. Nós vemos que Daniel só, simplesmente por quê? Porque fazia o que Deus gosta que nós fazemos. Orar, pelo menos 3 vezes ao dia. Não foi diferente com Daniel. Se eu e você estamos sendo criticados, é porque nós estamos fazendo isso. Porque se não fizer isso, jamais vamos ser criticados. Jamais o inimigo vai usar alguém para nos criticar, se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus. Se não estiver orando, ele não critica. E a Bíblia diz que chegaram até o rei. Olha, o Senhor disse que não podia orar a outro Deus. E Daniel está orando. Não pega ele, lança Daniel na cova do leão. Mas só que eles esqueceram uma coisa: o leão ele come carne. Na salada do leão não vai azeite. E Daniel cheirava azeite. Porque seria um Deus que não pode. O azeite tinha sido derramado pelas mãos sobre Daniel. Aleluia. Então por que nós vamos temer os nossos inimigos? A mesma coisa. O gigante se levantou contra Davi. Davi falou o quê? Hoje eu vou mostrar se existe Deus em Israel. E o que Deus quer de mim e de você é que nós mostramos ao povo que existe Deus aqui dentro dessa comunidade. E nós vemos que os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo consumiu. Foi falado que hoje que Deus é o consumidor. Nós vemos que os inimigos de Daniel, a Bíblia diz que antes que eles fossem lançados, antes de chegar a São João, o leão devorava. Os amigos de Davi, os inimigos de Davi, foram destruídos. E o mais importante disso, que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Sabe que quando o salmista fala dessa forma, para que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Será que você é crente quando o Senhor estiver dentro da igreja? Não, nós somos a casa do Senhor. Glória. Nós estamos na casa do Senhor aonde nós estivermos, que seja no trabalho, que seja aonde estivermos. Glória a Deus. Nós temos que representar a casa do Senhor. E o mais importante disso é que aquele que se levantou contra a minha vida e contra a sua vida é aquele que um belo dia vai chegar na porta da minha casa, na porta da tua casa. Por favor, eu vim aqui para você orar por mim, orar pela minha casa. Porque não foi diferente com o Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi diferente com Daniel, porque o próprio rei mandou lançar eles na fornalha. E na cova, ou cova. Não lançamos 3? Por que tem 4? Daniel, não se preocupe, porque o nosso Deus, meu Deus, aí aonde Deus, por ver a minha sinceridade, a sua sinceridade no Evangelho, aí é que ele decreta a partir de hoje: eu não vou servir mais outro Deus, o seu Deus que você me representa. Glória a Deus. Aí é onde o salmista diz que ele nos colocará em uma rocha e por-me-á sobre uma rocha. Porque os inimigos
partir em retirada porque eu estou cheio do azeite. É mentiroso. Me perdoa falar aqui, mas é crente mentiroso. Porque o próprio Jesus, vindo do Jordão, cheio do azeite, 40 dias, 40 noites, o diabo se correu dele? Não. Foi se apresentar a ele e levou ele até. O Espírito Santo levou ele até. Porque quando eu e você estamos para ser tentados pelo diabo, não é o diabo que nos leva para ele tentar mais, é o Espírito Santo de Deus que nos leva. Está caindo muito porque está deixando o diabo levar. Mas quando o Espírito Santo deu igual como a mão do Senhor pegou Ezequiel e levou até o vale de Alfeu. Ezequiel não disse, eu vou até aquele vale, não. As mãos do Senhor levou ele. Às vezes muitos estão caindo, é na hora de responder a pergunta. Filho do homem, podes tu reviver esse troço? Aí bate no peito, eu posso. Eu vou lá, vou orar por ele, que ele vai ficar bravo. Eu vou lá, que eu vou pregar e vai perder. Não. Que seja feito segundo a carne do querer. Aleluia. Um certo dia, eu conversando com o Senhor, eu falo, Senhor, por quê? Tantas igrejas se abrem, dizendo que é para te louvar, e tanta igreja ao mesmo tempo está se fechando, se é tudo tua permissão. Deus disse, filho, tudo é minha permissão, mas pergunta aí se eles me perguntaram se é minha vontade ou meu querer. Meu Deus, aleluia. Então, se não mandar permissão ao contrário de querer de Deus, mas vai mais à frente quando é vontade de querer, às vezes do que a permissão. Às vezes ficamos esperando Deus tomar decisões. Quantas pessoas hoje, às vezes está no mundo, você conversa com ele, quando Deus quiser, eu vou. Não. É uma coisa que Deus não faz. Não espere Deus tomar decisões por você. Eu não espero Deus tomar decisões por mim. Porque no dia do culto de Santa Ceia, o ser humano, ele pode estar no maior pecado da face da terra. A Bíblia diz o quê? Examina-se o homem a si mesmo. Porque se ele participar do meu corpo e do meu sangue, será pela sua própria condenação. A bandeja vai passar. Ele vai meter a mão e vai pegar. Deus ele vai bradar no céu e vai dizer, não, você está cheio de pecado, você não vai tomar essa Santa Ceia. Porque, portanto, a palavra é pregada. Então o homem tem que se examinar. O salmista, ele começou já nos dizendo que sem Deus, se não botar ele como a nossa luz, como a nossa salvação, nada anda. Nada vai adiante. Às vezes tem pessoas que às vezes na caminhada, conforme eu falava aqui, o filho pródigo, ele tinha tudo dentro da casa do pai. Mas quantos hoje, por exemplo, pastor, está só com a minha carteirinha, porque não dá mais. Mas por que, irmão? Poxa, eu chego da igreja, é fulano olhando para mim com o cara pervertendo. Então é porque não estão olhando para Jesus. Paulo disse, olhar e ao autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Olhar para o autor e consumador. Quando você entra daquela porta para dentro, olhando para Jesus. Você está com problema em casa? Traz ele e deixa na porta, do lado de fora. Isso, Senhor. Mas quando você sai daqui de dentro, não pega ele de volta. É verdade, Deus. Quando ele vem para o teu lado, você fala, você não me pertence mais. Oh, glória. E quando você chegar dentro na entrada da tua casa, você pode bater no portal da sua casa e dizer, Senhor, a partir de hoje, quem reina aqui dentro é o teu Espírito Santo. Glória. Eu fui morar numa fazenda ali em Visconde, meu irmão morava lá. Aí meu irmão construiu a casa dele e veio para a casa dele, e o irmão da fazenda, daí acabou me levou para lá. A minha cunhada foi e falou assim, os irmãos aqui até conhecem a minha cunhada, a Vanessa foi e falou assim, Jezé, toda sexta-feira eles botam um espaço na entrada da porteira ali. Quem conhece ali o Visconde, deve estar a usina, o bloco na fazenda que tem na curva ali. Toda
sexta-feira, eles botaram um despacho na cabeça dos três. Todo sábado de manhã amanhecia ali um monte de troço dentro. Eu mudei para lá. Quando eu cheguei, a Vanessa falou para mim, eu cheguei na porteira e falei assim: Satanás, a partir de hoje, você pode falar para quem bota comida para você aqui, que isso aqui não é lugar mais de você receber comida, não, porque a partir de hoje está entrando um ungido de Deus aqui. Eu não aceito mais isso aqui. Irmão, estou em cima da tribuna. Aleluia. A partir daquele dia eu olhei lá um ano, até hoje, nunca mais voltaram. Quando o centurião chegou para Jesus e disse: o meu servo já está em casa, paralítico e atormentado, Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra. Glória. Às vezes Deus quer tirar o problema de dentro da tua casa, mas Ele está esperando uma palavra tua. Ele está esperando, porque essa semana eu parecendo com Deus, Ele dizia assim: filho, você tem que agir, você tem que agir para que eu possa. Não, você tem que tomar decisão para poder agir na sua vida. Porque se você não tomar a decisão, Deus nunca pode agir. Aleluia, glória a Deus. Como Deus vai ser luz na minha vida? Como Deus vai ser a minha salvação? Se tudo que eu vou falar, será que é verdade? Aqui eu estou pregando a palavra de Deus em casa, eu vou usar minha boca com outras palavras que não agradam a Deus. Você vê que a Bíblia diz que quando Jesus foi morto naquela cruz, os historiadores dizem que quando chegou a olhar, não via sangue na areia. Mas sabe por que ninguém viu sangue na areia? É porque uma gota foi para mim, outra para cada um de vocês. Aleluia. Então o que nós vamos fazer? Precisar valorizar essa gota de sangue que veio para mim e para você. Ele diz o que? Eis que vos dou autoridade para pisar serpente e escorpião. Conforme eu fui falado aqui nessa noite, que um filho não podia fazer bagunça na casa do pai, ele saiu para poder fazer bagunça fora. E dois já faziam e o pai aceitava. Eita maravilha de Deus. Então por isso que eu digo que Deus ele não toma decisão comigo e com você. Como eu posso ir numa loja, comprar, perdão a palavra, uma saída de piriguete para minha neta, que tem 6 anos, e botar ela para vestir, dar ela para vestir e ela dançando, se requebrando até o chão, e aquilo ali eu estou achando lindo, fui em campo com ela. Aí depois, quando ela crescer mais um bocadinho, eu vou querer trazer ela para a igreja como. Cadê a autoridade que eu vou ter para trazer ela? Quando ela quer o senhor mesmo me ensinava isso. Aleluia, Deus. Então, às vezes, nós mesmos tiramos a luz do Senhor dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos. A quem Deus nos colocou. Que ele diz o quê? A Bíblia fala o quê? Que os pais têm que ensinar o filho no caminho de verdade. Aleluia. Foi falado hoje no pai. O filho fazia o que queria dentro de casa. Então, que nós possamos fazer valer essa luz que o salmista está falando. Porque para que ele seja a nossa salvação, ele tem que ser primeiramente a nossa luz. Porque aonde você passar, aonde eu passar, a Bíblia diz que só com Moisés, né, ter visto o Senhor foi uma pedazinha, aonde ele andava um rio. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Então quem quer olhar para mim e olhar para você tem que ver a diferença. Glória a Deus. Para que um dia nós possamos ser colocados em uma rocha e cantarmos
louvores ao Senhor. Glória a Deus. Porque se você colocar, nós colocarmos Deus como o salmista falou, você vê aqui que os inimigos se levantaram. Mas o fogo comeu a carne dele. O outro, o leão, comeu a carne dele. E o outro foi às bestas do campo. E ninguém dava nada por eles. Davi é franzino. Mas tem crente hoje que quando Deus manda o leão, já está correndo do leão. Quando vê o urso, quer correr do urso. Como é que Deus vai enviar o gigante? E já está terminado. Às vezes temos medo do gigante, né? Porque o gigante vem, ó. Só pisar no gigante nos faz tremer. Aleluia. Mas temos que ter cuidado com a serpente. Glória a Deus. Que a serpente nós mesmos colocamos ela dentro da nossa casa. Nos abraçando, Aleluia. nos beijando. Daí a pouco está o casal se separando. Porque a esposa colocou uma amiga dentro de casa. Aí quando o esposo fala alguma coisa, não, essa é minha amiga. Não, jamais ela vai fazer isso. Ou o esposo bota um amigo ou um parente que seja dentro de casa. Daí a pouco os problemas. Então, é um abraço. A serpente ela mata um abraço. Aleluia. Às vezes mesmo colocando o Senhor como a sua luz, como a sua salvação. Aleluia. Amém? Com o abraço da serpente, ele esquece que existe um Deus que não pode. O que é Deus na sua vida? Senhor, a quem eu apresento? E lá que eu sou. Então Deus é na minha vida, Deus é na sua vida, como nós queremos ser. A cantora da Maris, um dia ela falando que quando ela perdeu um parente, não sei se o pai foi a mãe, ela perdeu o chão. E ela pediu muita força a Deus. Eu gosto muito desse testemunho dela. E um dia Deus bradou no coração dela e falou assim: o que eu sou para você? Com que me pede força? Vê lá os filhos de Jessé. Era tudo homem de guerra. Tudo homem de força. Mas não teve disposição para derrubar o gigante. Mas aquele franzininho que me colocou com sua força, derrubou o gigante. Glória a Deus. Então me peça disposição, que é o que está faltando para você. Que a sua força. O Senhor é a minha força, a minha salvação. A quem temerei? Deus. Aleluia. Que hoje possamos chegar no nosso lar, na entrada do portão, e dizer: Senhor, a partir de hoje, só entra nesse portão com a sua permissão. Se porventura eu quiser botar alguma coisa aqui dentro que venha atrapalhar a minha família, que o Senhor possa abrir a minha mente para que eu não possa colocar. Porque às vezes nós mesmos destruímos a nossa família. Que achamos que é avisar. Glória a Deus. Aleluia. 6,70. Jesus disse o quê? Porventura não foi eu que escolhi os 12? Mas um de vós é o diabo. Se Jesus botou o diabo no meio do surpresa, imagine nós. Jesus com todo o seu conhecimento. E o pior de tudo, que depois que volta, só no jejum e oração para Deus nos dar o despertamento para poder tirar. Amém? Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue se falando no meu coração.